pequena nuvem, em meio à escuridão está crescendo. Eu escuto sons angelicais. Logo aparece a face meiga e doce do meu mestre. Convida com seus braços de ternura. Eu ouço a sua voz a me chamar. Quando Deus chamar os salvos em Cristo que dormindo estão, vestidos de glória já ressurgirão. Dos quatro cantos ouvem o Senhor. Os que vivos estão ao som de trombetas, transformados já recebem um corpo renovado. Nos ares se encontram com o Rei, o nosso Rei. Queridos que um dia nos deixarão, com uma saudade esmagando a vida, o reencontro é especial. E para sempre nós viveremos com o Pai amado, que preparou no céu muitas moradas, cumpriu sua promessa final. Quando Deus chamar os salvos em Cristo que dormindo estão, vestidos de glória já ressurgirão. Dos quatro cantos ouvem o Senhor. Transformados já recebem um corpo renovado. Nos ares se encontram com o Rei, o nosso Rei. Ele é a ressurreição, a vida é a salvação. Os que dormindo estão no pó reviverão. Chegue a morrer, receberá nova vida eterna. Quando Deus chamar os salvos em Cristo que dormindo estão, vestidos de glória já ressurgirão. Dos quatro cantos ouvem o Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez entrando no seu lar com o programa Salvando Alma pela Rádio Moratense. Hoje comigo, dando a honra, está o presbítero Oséias, também o nosso convidado, o presbítero Luiz Otávio, justificando a ausência também do nosso pastor Edmilson, que está no estado da Bahia, mas eu creio que ele está nos ouvindo nesta noite. Que Deus abençoe a todos que estão ligados e que vão estar nos assistindo neste momento. Quero também mandar a paz a todos os ouvintes nesta hora, Quero mandar a paz para minha esposa, minha filha,
Quero mandar a paz para a missionária Ana, a Sueli, que são a minha filha e minha esposa. Mandar a paz também para o grupo de obreiros, irmão Marcos, missionariara, irmã Beth, irmã Cida, que estão ligados aí na rádio Moratense. Vamos dar início nesta noite, presbítero Oséias e presbítero Luiz, com a oração, né? Vamos estar orando e logo a mais o presbítero Oséias vai trazer aí uma leitura da palavra de Deus e nós iremos falar um pouco sobre a oração nesta noite aqui, através da rádio Moratense, no programa Salvando Alma. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai e eterno Criador, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, meu Pai, te suplicando. Estamos entrando, meu Deus querido, em cada lar, meu Deus querido, no trabalho daqueles que estão sintonizados no programa Salvando Alma pela rádio Moratense. Meu Deus querido, aqueles que estão no seu veículo, às vezes assistindo também pelo seu celular, pelo seu computador, notebook. Meu Deus querido, nesse exato momento, Senhor, abençoe, o ajude, dê livramento. Deus amado, Deus eterno, nesta hora, Senhor, nós estamos te pedindo a bênção para todos nós, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Conosco está também, né, o nosso irmão Jonathan também fazendo parte dessa comitiva também do programa Salvando Alma. Amém? Vamos ouvir o presbítero Oséias trazer uma palavra, uma leitura da parte de Deus para nós. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Feliz estamos novamente aí de estar com vocês nessa nova programação. Mais um dia, mais um programa aqui nós estamos realizando no programa Salvando Almas. Hoje a gente tem um convidado especial, o presbítero Luiz Otávio, como o pastor Oziel nos antecedeu. Hoje você está novamente aí abrindo a porta do seu lar para acompanhar essa programação. Programa esse que tem rendido aí, né, através com a palavra do Senhor, com testemunhos. E você que está compartilhando conosco aí, sempre as nossas lives, a nossa programação, nós já queremos agradecer a você aí. A nossa rádio está aí sendo expandida, né, a Rádio Moratense, através do seu like, através aí da sua visualização. Nós estamos aí caminhando para mais um programa hoje e nós vamos permear sobre o tema de oração. Oração, o relacionamento aí do ser humano com Deus, né? A única forma que nós encontramos de falarmos com a divindade, o nosso Deus, é através da oração. Então hoje nós vamos fazermos uma leitura. O nosso convidado também vai abordar um pouco sobre esse tema, vai falar um pouco aí sobre a sua trajetória ministerial, né? E nós vamos aí caminhando hoje falando sobre oração. Quero já deixar esse texto que nós vamos falarmos hoje é Filipenses, no capítulo de número 4, e o versículo de número 6. Enquanto você aí localiza, eu já quero mandar aí um abraço para todos os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando e têm visto aí o nosso programa, né? Continue conosco aí nessa programação. Se você aí quiser participar conosco também, mandando uma pergunta, quer mandar um abraço para alguém, quer fazer uma solicitação, quer aí mandar uma pergunta para nós, para algum entrevistado, eu vou passar o contato para vocês já, e aí você pode mandar a sua mensagem para poder interagir conosco. Fazemos a leitura aí, Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, para você que quer acompanhar conosco. Diz assim o texto: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Através desse texto hoje nós vamos aí falar, como eu disse, sobre a oração, o relacionamento entre o homem e Deus, né? Hoje, pastor Oziel, nós vamos abordarmos esse tema e nós vemos que a maior maneira do ser humano conseguir se conectar com Deus é através da oração. E pastor Oziel, será que existe alguma maneira, será que existe alguma regra em que a pessoa tem que estar para poder orar, para poder falar com Deus? Será que pode ser de joelhos? Será que pode ser em pé? Será que pode ser em pensamento? Será que pode ser em voz alta? Pastor Oziel vai falar um pouquinho para nós aí a respeito disso, de como aí o ser humano pode se comunicar. E você aí, se você tem aí alguma sugestão ou qual é o seu pensamento e quiser se conectar conosco, mandar aí a sua pergunta, comentar no nosso chat lá também, você pode estar comentando. Pastor Oziel. Graças a Deus, irmão. A palavra que o presbítero Oséias nos trouxe é uma palavra maravilhosa. De maneira que podemos cada dia mais se comunicar com o Senhor, né? Nada impede, né, de um crente, da pessoa estar, né, presbítero Luiz, se comunicando com Deus. Muito Você bom. vê que uma passagem bíblica, né, uma passagem de Ana,
né? A Bíblia vai dizer que ela orava em silêncio, né? E através da sua oração, né, o Senhor se fez presente na vida de Ana. E várias pessoas que teve as suas maneiras de orar, né? Outro falando, outro em pensamentos, né? E Deus vem cada dia mais respondendo a oração do crente. Como a palavra do Senhor diz, que quando pede para nós entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, Ele não distingue o lugar, mas aonde nós estiver, nós tem que estar o quê? Cada dia mais ligado com Deus. É isso aí, muito bem. Nós já vimos aí um pouquinho do pastor Osiel trazendo aí para nós essa informação, né? Não importa o lugar. Deu exemplo sobre Ana, né? Que no seu momento secreto, né? Em silêncio, no seu gemido, ela estava ali expressando a sua oração, né? Deu exemplo para nós também aí daquele que entra no quarto, fecha a porta e ora perante ao Senhor. Aqueles que praticam também a oração no templo, também é uma maneira correta. Quando nós falamos sobre esse tema, sobre oração, nós já vamos estendemos aqui para o nosso convidado também, já para interagir conosco. Ele vai se apresentar e vai permear conosco sobre esse assunto. Nós entendemos que a oração, ela nos aproxima de Deus. É a forma de nós nos comunicarmos com o Senhor. E eu acredito que você que tem a sua fé, você que é praticante, ou você que também que não frequenta, eu acredito que você também já tirou um dia, um momento para você poder falar com Deus. Seja de uma forma no pensamento, seja através em voz alta também, mas eu acredito que quase todo ser humano, ele já teve essa conexão, essa aproximação. O importante é que a Bíblia nos diz que Deus nos dá essa liberdade. A palavra diz, clama a mim. Quando nós falamos em clamar, ela traz um significado para nós sobre falar em voz alta mesmo, em rogar. Ou seja, Deus é um Deus que existe, que é presente e que mais ainda o que? Ele ouve as nossas orações. Então nesse texto que nós lemos aqui, vou repetir para vocês novamente: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e ações de graças apresentem a Deus as vossas petições. Como que nós conseguimos então nos relacionarmos com Deus e apresentarmos a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas? O que vai gerar entre nós e Deus uma intimidade é o que? É a oração. Hoje nós estamos com um convidado aqui, presbítero Luiz Otávio. Seja muito bem-vindo nesta noite. Ele que é assembleano, cristão, ele vai contar um pouco também aí da sua trajetória, é presbítero hoje, já dirigiu congregações, tem uma experiência vasta aí através do ministério, e hoje ele está nos dando a honra de ser o convidado desta noite. Ele vai discutir também um pouquinho para nós sobre o tema aí da oração, mas ele vai falar um pouquinho também da sua trajetória, da sua vida. Presbítero Luiz, conte para nós um pouco aí como que iniciou, né, a sua vida, né, como você conheceu o Senhor, se você nasceu no berço evangélico, se você veio aos pés do Senhor ao decorrer da sua vida. Hoje ele vai contar um pouquinho para nós aí, e eu, pastor Aziel, já agradecemos pela sua presença e por aceitar o nosso convite nessa noite. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar a sua vida. Feliz por esse convite, pastor Osiel, presbítero Oséias, pastor Edmilson que está lá na Bahia. Que Deus venha abençoar a vida de todos. Estamos aqui com muita alegria em nosso coração, pois a palavra de Deus é quem nos fortalece, quem nos conforta. Como já foi apresentado, mas eu vou novamente, meu nome é presbítero Luiz Otávio, sou casado há 18 anos, quero também aproveitar, mandar um beijo, um abraço para minha esposa, diaconisa Juliana, a minha filha Suzana, de 10 anos, que está lá ouvindo a gente, a toda a congregação da Assembleia de Deus Brasilândia, né? A todos que ouvem-nos nesta noite, através desse meio de comunicação. Bom, a minha trajetória, ela começa com 9 anos de idade, ou bem melhor, que me faz me lembrar o Senhor nessa parte, desde o ventre da minha mãe. Eu tenho um testemunho muito forte, a qual eu sou filho caçula da Solange, né? Filho da Solange, filho de João Carlos, a qual minha mãe esteve grávida de mim na dieta do meu irmão, né? Que é o segundo filho da família.
E minha mãe, ela, na época, não sendo evangélica, ela não aceitava a gravidez, né? Minha mãe, mediante a dificuldade que ela teve na segunda gravidez, já veio logo após um ano a terceira gravidez dela, né? O terceiro filho, que sou eu. Minha mãe tentou me abortar por 3 vezes, né? Mediante o testemunho que ela conta, ela fala-nos que ela tentou por 3 vezes, 2 delas pulando de barriga para baixo, e a última tentativa ela tomou um remédio abortivo. E nesse remédio abortivo, ela teve um encontro com o Senhor através de uma pessoa, de um jovem que encontrou ela na rua e se apresentou, e Deus usou aquele jovem para revelar o projeto de Deus na vida dela e na minha vida. O jovem, ele contou toda aquela situação mediante a direção de Deus. O jovem, que até é bom ressaltar, o jovem não conhecia minha mãe, né? Tudo direcionado pelo próprio Deus. E ali aquele jovem dizia para ela que aquela tentativa, que já era a terceira, Deus estava ali pondo por terra, porque o projeto de Deus era outro, não era segundo a vontade dela, né? Então, quando nós também aqui falamos, abordando um pouco o tema sobre oração, quando nós entramos em oração e em diálogo com Deus, nós entendemos que também no nosso diálogo nós aceitamos a vontade de Deus, né, pastor? Nós aceitamos o querer do Senhor, né? E ali, continuando o testemunho rapidamente, minha mãe, ela, ouvindo aquela mensagem, ela ouviu que Deus tinha um plano para a vida dela, porque ela achava que tinha não mais jeito a vida dela, mas ela viu que existia um Deus do céu. E eu também nesta noite quero aproveitar, mediante a esse canal de comunicação, você que está ouvindo não só a minha voz, mas a própria voz de Deus, saiba que Deus, ele tem o poder de mudar a trajetória da tua vida, ainda que todas as situações ela caminhe a dizer que não vai ter sucesso, que você não vai ser vencedor, como Deus fez na minha vida e na vida da minha mãe, Deus também fará através na sua vida também. Minha mãe ouviu aquela mensagem naquela tarde, voltando do hospital, vomitando na rua. Deus fazendo, já era uma obra do próprio Espírito Santo de Deus, fazendo ela vomitar aquele remédio, porque senão ia fazer um dano terrível sobre a gestação. Aquele jovem apontou para ela e falou que essa criança, que era um menino, o jovem não sabia. Então você pode ver que era tudo direcionado pelo próprio Deus. Deus falava na boca dele, é um menino. Deus tem uma obra na vida dele, na vida da senhora, e Deus já ungiu ele, já separou ele desde o seu ventre, e ele será, no tempo de Deus, um pastor. E naquele tempo ela já viu a mão de Deus sobre a vida dela. Aí eu vim nascer com 7 meses de vida, né? Eu nasci prematuro, e foi momentos e períodos até os 2 anos de idade muito difícil. Eu desenvolvi uma doença chamada mal de Simeoto, muitos conhecem pela doença do macaco na época, e também um câncer no cérebro. Os médicos desenganaram a minha mãe, e minha mãe, naquele momento, ela conheceu a Jesus. Por quê? Porque a minha mãe, ela seguia um outro tipo de segmento, ela seguia outros tipos de religiões, e ela acreditava, só que ela teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ela vendo que não havia mais jeito e esperança para a vida dela e para a minha própria vida, ela foi e assinou um termo de responsabilidade no médico, e ela falou: se é para ele morrer, vai morrer em casa. E ela me levou do hospital para casa, e ali Deus, através de uma tia minha, fez o convite, porque também falando sobre oração, Deus, através da oração, quando
essa oração, ela coincide com a vontade de Deus, não se assuste da maneira como Deus vai operar na sua vida. O propósito de Deus é salvar. O propósito de Deus é curar, pastor Osiel. O propósito de Deus é entrar na vida da pessoa, seja muitas das vezes por caminhos que a gente não entenda. Muitas das vezes Deus cria situações para chamar a nossa atenção, presbítero Oséias. Deus entra lá dentro do íntimo de nossas vidas para poder fazer com que a gente entendamos que a vontade é dele e não a nossa. Então ali minha mãe, ela foi convidada, através também, eu creio que minha tia, minha avó, na época, muitas pessoas orando pela minha mãe, e ali Deus criando caminhos para quebrar todo tipo de resistência na vida dela, toda a dureza do coração, para ela poder, porque minha mãe não gostava de estar junto com os cristãos. Então Deus criou situações, e ela foi até a igreja evangélica, e ali Deus, ele usando um pastor Nelson, que já não está mais conosco, dorme no Senhor. Deus usou a vida daquele homem aquela tarde e falou: a senhora crê no poder de Deus? E ela falou: creio. E em cima daquele altar, lá no Perialto, lá na zona norte de São Paulo, Deus usou aquele homem me levantando no alto. Eu era uma criança pela doença chamada mal de Simeoto. Era uma doença que já atacava os glóbulos brancos e vermelhos. Eu não tinha defesa do corpo. Eu já estava pele e osso, fedia, saindo pus de toda parte do corpo. Já era uma criança que no estado de decomposição, de morte. E ali eu fiquei um bom tempo sem me alimentar. Era um milagre de Deus. Não tomei leite, não comia, não bebia. E Deus ali naquela tarde, através de uma simples, olha só, simples oração. É uma oração que coincide com aquilo que está ligado na terra, será ligado no céu, e aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. Ele falou: Senhor, se o Senhor verdadeiramente tem um propósito, tudo é um propósito na vida dessa criança, torna a dar vida. Então nessa noite eu quero te dizer, através do Espírito Santo, que Ele, através desse testemunho, Ele está adentrando na tua casa. Pode ter o estado da tua vida, eu não sei qual é. Pode ser um estado de morte, um estado onde não tem mais solução, não tem mais jeito. O médico te desenganou, o seu esposo, a sua companheira, o seu filho, o seu vizinho, todos aqueles que estão ao seu redor, eles vêm com palavras negativas, palavras de desmotivação. Nessa tarde, nessa noite, eu quero te dizer que Deus adentra a tua casa e Ele fala que quem dá a última palavra não é o homem, é Deus. E naquela tarde, Deus, através daquele pastor, quando ele terminou de orar, eu cuspi, joguei aquele câncer que saiu da minha boca, saiu na minha boca e caiu no chão. E para testificar na vida da minha mãe, Deus ainda mandou aquele pastor: fala para ela, pergunta para ela quanto tempo aquela criança não se alimentava. E ali ela falou, e pela primeira vez eu mamei a primeira mamadeira de leite. E ali minha mãe, no outro dia, me levou no mesmo médico, e o médico, ele, para não ficar ali, ele para trás, ele falou assim: muito bem, mas essa criança não vai desenvolver o seu cérebro perfeitamente, ele vai ficar cego, ele vai ficar paralítico, ele não vai andar, e ele não vai poder ser pai. E aqui está uma pessoa com 43 anos de idade, muitos testemunhos ainda, mas Deus me fez contar esse testemunho de vida para o teu coração, dizer que Deus é o Deus do milagre. Deus, Ele me curou, e hoje eu enxergo perfeitamente. Estou olhando o presbítero Oséias aqui perfeitamente, estou olhando aqui o pastor Osiel. Minha mente ela é perfeitamente completa, desenvolvida para a glória de Deus. Estou andando, eu tenho um problema que você pode ver, eu tenho uma cicatriz aqui do meu lado esquerdo da minha testa. Eu fiquei até os 7 anos de idade sem andar perfeitamente, eu corria, caía no chão. Aí ficou esse galo, né? 9 quedas na mesma posição.
mas nada disso impediu a obra do Senhor. E o maior milagre que Deus fez após a minha cura e a minha salvação foi quando eu, com 8 anos de casamento, casado com a Juliana, planejamos e falamos, é o momento. E Deus ali, eu não sabia desse fato. Quando a Juliana fez o teste da farmácia, falou que ela estava grávida, comentando com a minha mãe, e minha mãe desacreditou num certo momento. Pediu para mim, faz o exame de sangue. E quando foi feito o exame de sangue, veio a comprovação, sentado no púlpito, minha mãe testificou algo que eu não sabia, que ela guardava esse segredo. E ela, diante das pessoas, falou, agora eu sei que a obra de Deus é completa. Hoje eu tenho uma filha de 10 anos, pastor. Eu tenho uma filha linda. Não parece muito com o pai. Tem meus traços, né? Mas ela é a semente que Deus nos deu. Eu quero te dizer nesta noite, creia, continue orando. A palavra, como o presbítero Oséias trouxe aqui em Filipenses, não andeis ociosos, né? A palavra andar é não se dirigir, não se deixa ser dirigido, guiado, direcionado. O mundo não pode te direcionar a não ter comunhão com Deus, porque aqui fala de ter, a oração fala de um diálogo. E orar a Deus não é com recitações, palavras bonitas, mas é você orar como você estivesse conversando, se abrindo, se relacionando, falando dos seus medos, dos seus temores, pedindo ajuda para Deus, confiando em Deus. Deus, ele tem o poder de alcançar a tua vida. Deus tem o poder de transformar o seu viver nesta noite, amém? Testemunho, né, pastor Zé, do presbítero Luiz Otávio, muito impactante para a nossa vida, ele falando aí, a oração, né, a oração, a súplica a qual houve sobre a vida dele, foi aí o divisor de águas para que esse milagre venha a acontecer, não é isso, pastor Zé? E você tinha um chamado desde o ventre, não é isso? Tem um chamado desde o ventre da mãe, uma promessa a ser cumprida, né? E a qual Deus, ele cumpriu com essa promessa na sua vida e vem cada dia mais cumprindo com as promessas em sua vida, a qual os médicos achavam que não ia ter mais possibilidade. Deus deu uma família, Deus deu uma esposa, Deus deu uma filha, né? E hoje está aqui contando o quê? Esse testemunho para acrescentar o quê? A fé de muitas pessoas que estão o quê? Nos ouvindo. Sim. Porque o Deus que nós servimos, o Deus ainda continua fazendo maravilha em nossa vida. Sim. A palavra de Deus fala que a boa obra que Deus começou, ele é fiel e verdadeiro para continuar aperfeiçoando, né? A obra, ela começou ali no ventre, né? A obra, ela começou ali em um período, em um momento a qual minha mãe estava desacreditada, e ela achava, e quem saiba você também que está nos ouvindo, acha que mediante a tantas situações contrárias, você acha que o único caminho é o quê? É a morte, é se entregar. Mas Deus, ele fala que não, né? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé sem obra, ela é morta. Então, quando nós oramos, nós aprendemos que a palavra oração, ela vem do quê? O diálogo, mas com uma ação, né? Não é um ato de orar e eu esperar em Deus e cruzar as mãos. Então, eu creio que minha mãe naquela época, pastor, quando ela ouviu a palavra de Deus, eu creio que quando ela já foi ali ministrada pelo Senhor, através daquele jovem, ela passou-se o tempo do período da gravidez, eu vi nascer, e ali se desenvolveu esse tumor no cérebro, o mal de Simeoto. Ela vendo as palavras do médico, os médicos falando que não tem mais jeito, que eu ia morrer em uma semana, mas ali aquela palavra que ela ouviu daquele rapaz, naquela tarde, a qual ela estava retornando da terceira tentativa, presbítero Oséias, aquela palavra já estava plantada na terra que era o coração dela. E aquilo ali motivou o que dentro dela. Então a palavra de Deus, ela fala que ela é como um grão de mostarda, né? E quando ela cai em uma boa terra, ela produz frutos de 30, 60 e chega a 100.
E esse é o propósito de Deus para a tua vida. A partir do momento que você der crédito a essa palavra, a ação dela em tua vida, porque não é mérito nosso, não é mérito meu, não é mérito do presbítero, não é mérito do pastor. Naquela época não foi mérito da minha mãe, daquele jovem, do pastor Nelson. Tudo é para a glória de Deus. Nós somos somente instrumentos de barro, vasos de barro. Então, naquela tarde, a palavra estava plantada, e que nas etapas que ela viveu na vida dela, junto comigo, foi dando força, porque ela falou, se é para ele morrer, ele vai morrer em casa, porque se aquele ato dela, e ela ali deixando eu no hospital, eu não ia ter um encontro com Deus também, através da vida de Deus, na vida daquele pastor, né? Porque a minha mãe, é algo interessante, dentro desse testemunho. Você acha que o milagre, quando ela foi convidada para poder sair na igreja, foi naquela noite, naquela tarde, melhor dizendo? Não, ela precisou. Olha só que como Deus, ele é poderoso. Deus, ele é o dono do tempo. Eu recebi o diagnóstico do médico dizendo que eu ia morrer em 1 semana, mas Deus prorrogou, porque ele tem um poder. O que eu quero dizer? Quando minha mãe foi àquela igreja lá no Perialto, aquele pastor falou assim para ela, pastor, que é necessário ela vir 7 dias de campanha de segunda-feira. 7 dias. Então Deus, ele ali ainda prorrogou 1 mês e 3 semanas. 1 mês e 3 semanas. Deus tinha prorrogado. Para poder o quê? Deus, ele já tinha falado a respeito do propósito dele na minha vida. Deus, ele tinha falado que ele ia me fazer de mim um pastor. Mas Deus, ele através da minha vida, é o que eu quero te dizer nessa noite. Deus, ele cria situações para te chamar a atenção. Deus estava chamando a atenção do coração da minha mãe, porque Deus queria testar a fé dela, a perseverança dela, né? E ela foi o quê? De tarde, pegando sol, tinha chuva, tinha dificuldades. Às vezes ela não tinha um carro para poder ir, porque do Penteado, onde eu morava, até o Perialto, quem está nos ouvindo e sabe, ali eu morava no Parque Belém, ali próximo, ali o Valfredo, até o Perialto, pastor, era mais ou menos 3, 4 quilômetros, e minha mãe ia a pé. Então Deus estava provando com uma criança que fedia. Você vê a dificuldade. Às vezes Deus cria essas dificuldades para testar o seu coração, provar a sua fé. Porque a oração não é só um ato de falar, mas é um ato de agir. Quando nós tomamos um posicionamento de agir, Deus, ele trabalha em nossas vidas. Amém, meus irmãos. Tá aí o presbítero Luiz falando um pouco do seu testemunho, né? Juntamente para conosco, os que estão em casa estão ouvindo um testemunho muito forte, maravilhoso. Agora nós vamos indo agora para os nossos comerciais. Alô, Francisco Morato. Vem aí o projeto Casa Moratense, um projeto dedicado à cidade de Francisco Morato e região, com atendimento farmacêutico, apoio psicológico e distribuição de medicamentos. Fique agora com um recado da nossa amiga e parceira Andréia de Oliveira. Olá pessoal, eu sou Andréia Oliveira, farmacêutica, estou na Casa Moratense como voluntária. Aqui teremos atendimento clínico farmacêutico, psicológico, atenção farmacêutica de medicamentos. Se você não tem acesso à saúde, entre em contato 11 9 9399 4003. Estaremos todos os sábados das 9 ao meio-dia. Aqui faremos aferição de pressão, teste de glicose e outros. E gratuito para você. Fiquem com Deus, aguardo vocês. Rádio Moratense, você sempre conectado. Terra Vivo Fibra, com planos a partir de R$ 99,00, 300 megas de velocidade com 10 gigas de bônus daí no seu Vivo Chip. E sabe o melhor? Com mais de 40 canais de filmes e séries liberados para você assistir em qualquer lugar. E se você tem alguma denúncia, fato ou acontecimento da sua região, entre em contato com a Rádio Moratense através do WhatsApp 11 9 9399 4003 ou através do Instagram, @Rádio Moratense. Rádio Moratense, você sempre conectado.
Oi, estamos de volta, paz, com o programa Salvando Almas. Você que está acompanhando aí nós desde o início, nós estamos hoje falando sobre o tema de oração. Tem também aqui o nosso convidado hoje, o presbítero Luiz Otávio, a qual aí já deu um pouco do seu testemunho, contou um pouco sobre a sua história. E hoje nós estamos falando sobre a oração, a proximidade entre o homem e Deus, o contato, né, a conexão de uma pessoa com Deus. Como será que devemos orar? Qual é a maneira correta? Será que temos um tempo? Será que temos horas para orar? Será que todo dia devemos orar? Hoje é sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui na nossa Rádio Moratense. Antes de nós continuarmos batendo esse bate-papo hoje aqui com o nosso convidado, juntamente com o pastor Osiel, quero mandar também um abraço para o pastor Edmilson, né? Está lá no estado da Bahia, nos acompanhando também. Você, meu caro ouvinte aí da região de Vassouras, Jardim Alegria, né? Toda a região de Francisco Morato, Franco da Rocha também, está nos acompanhando. É muito bom ter aí a sua audiência conosco. Quero passar um comunicado para você, aqui da Rádio Moratense, falar sobre a Casa Moratense. Você que está aí precisando de algum acompanhamento, está precisando de alguma ajuda médica ou até farmacêutica também, a Casa Moratense você encontra atendimento clínico, farmacêutico, psicológico e atenção farmacêutica de medicamentos de forma totalmente gratuita. Então, se você não tem condições ou acesso à saúde, você pode estar entrando em contato nesse telefone que eu vou passar para você aí. Enquanto você está aí pegando a caneta, está pegando o WhatsApp, vou dar um tempinho para você poder anotar. Ó, na Casa Moratense o telefone é esse aqui, 11 9 9399 4003. Vou repetir de novo, tá? 99399 4003. E vamos prestar para você um bom atendimento totalmente aí gratuito na aferição de pressão, teste de glicose, oxigenação e entre outros serviços. O nosso atendimento é aos sábados das 9 até o meio-dia com agendamento prévio. Fique aí atento às nossas informações, sempre nós estamos aí anunciando sobre a Casa Moratense. Se você quiser saber mais informação, acesse aí o WhatsApp, procure a nossa rede social no Instagram também na Casa Moratense. Nós temos aí o maior suporte para dar para você. Estamos de volta, pastor Osiel, juntamente com o presbítero Luiz Otávio. E aí, pastor Osiel, com a palavra aí, nós vamos continuar esse programa maravilhoso. Amém, amém, amém. Presbítero Osés aí, né, falando aí sobre a Casa Moratense. Também queremos avisar que temos também um caderno da oração, irmão, né? Você pode colocar seu nome aí, né, no programa, né? E nós colocamos aqui no caderno da oração e iremos orar por você. O telefone já foi citado, mas vou repetir para você. É o 11 9399 4003. Eu falei 11 9399 4003. Então mande a sua mensagem, mande o seu nome, fale também da onde você está nos assistindo, que isso é muito importante para nós, e Deus cada dia mais vai te abençoar. No finalzinho do programa nós também iremos ouvir o cantor Ivan no finalzinho do programa, né, louvando a Deus com o hino, né, com um louvor chamado A Profeta entre Nós, né? Cantor Ivan é bastante amigo nosso, né? E sempre está louvando aqui no programa Salvando Alma pela Rádio Moratense. Presbítero Luiz Otávio, né, é o nosso convidado aqui de hoje. Nós está sempre, né, falando com ele. E o tema de hoje é sobre a oração. Eu creio que o nosso amigo não está hoje aqui devido força maior, que é o pastor Edmilson, mas eu mando aquele abraço, né, para ele, e saúdo também com a paz do Senhor, e eu creio que ele está nos ouvindo nesta noite. Presbítero, que Deus te abençoe, né, que o Senhor possa ser sempre uma bênção, estar aqui conosco, dando esta honra. É sempre um prazer receber o Senhor aqui. Eu creio que nós iremos receber ainda muito mais vezes aqui entre nós, né? Então que Deus te abençoe poderosamente. Então nós estamos falando sobre a oração, e a oração é importante na vida do crente, né, presbítero Luiz? E não pode jamais faltar a oração na vida do crente. Isso mesmo, pastor. Eu agradeço bastante carinho pelo convite, estamos muito honrados. Como o senhor disse, na vida do cristão não pode faltar a oração. A oração ela é essencial, né? A oração ele é o meio, é o caminho que nós temos com Deus, né? Como nós somos pessoas físicas e Deus ele é espírito, a palavra de Deus fala que a oração é o meio mais concreto,
para que nós possamos ter essa comunhão com Deus, né? Como Deus ele nos fez seres humanos que se relaciona, que se comunica, né? E sem a comunicação, e algo importante, a necessidade da oração, presbítero Oséias, que se a gente não orar e guardar tudo para nós, acarreta problemas de enfermidades na nossa alma, né? No nosso próprio espírito, que tudo isso vem acarretar essas enfermidades internas, enfermidades aqui que nós falamos, enfermidades invisíveis, elas começam a trazer problemas na área psicológica, na área também cardíaca, né? Pessoas que têm problemas cardíacos, né? E até a enfermidade e o maior dos problemas que tem assolado da enfermidade do século, que é o suicídio. Pessoas acabam dando cabo da sua própria vida. Então, a oração em meio ao aperto da vida, nós vemos até o presbítero Oséias dentro da enquete perguntando qual a maneira mais correta de orar, se existe a quantidade de tempo, se é sentado, se é em pé, se é de joelhos. Nós vemos na Bíblia que existe várias maneiras a qual, em várias situações da vida, por exemplo, quando o povo de Israel estava ali passando por momentos de guerra, e ali diz a palavra do Senhor que Moisés, ele se colocou para interceder pelo povo, e ali precisava ele estar como? De pé, né? E a palavra de Deus fala que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas para o alto, que chegou um certo momento que ele se cansou e ele teve a ajuda, e a oração ela também vem através da necessidade de ter intercessores, ajuda de pessoas, né? Então ali Moisés estava de pé. Ali houve um momento, por exemplo, a palavra de Deus fala, quando o rei Zedequias ele estava passando por um estado de morte, e ele foi ali ter ali com o profeta Isaías. Diz a palavra do Senhor que ele estava deitado, passando por uma enfermidade, e ali a palavra disse que através de Deus, pela boca do profeta, dizendo que prepara-te, porque certamente tu morrerás. Ali diz que o rei, ele deitado, ele virou o seu rosto para a parede, e ele orou ao Senhor, e na mesma hora Deus respondeu a sua oração, né? Diz a palavra do Senhor também que em certo momento ali estava Neemias, né, junto com o rei, e ali ele ouvindo a mensagem, o mordomo Neemias, ele ouvindo a mensagem do seu irmão a respeito do estado do povo de Israel. Diz a palavra do Senhor que ele teve por uns certos minutos ou segundos momentos de oração, né? Você pode ver que é o tempo, uma oração de emergência, uma oração de emergência rápida, né? Deus, ele não está preocupado da maneira como você vai estar sentado, se você não tem acesso ao templo. Diz também a palavra de Deus que quando ali Deus, o próprio Jesus, ele teve um encontro com aquela mulher samaritana, e a mulher falou, perguntando para Jesus, em qual lugar? Será em Samaria? Será no templo? E Deus falou que não haveria o espaço local, mas que ele estava à procura do verdadeiro adorador, né? Muito bom, né? Até aproveitando, pra gente não fugir do assunto, o presbítero Luiz citando aqui, né, sobre todos esses episódios, e até algo interessante, presbítero Luiz, será que toda oração Deus responde? Né? O senhor falando aí sobre espaço, sobre tempo, né, trazendo todos esses exemplos para nós, até colocar aqui o pastor Oséias nessa situação. Nós vemos aí o apóstolo Paulo, né, quando orou 3 vezes a Deus, e Deus não tirou. Nós vemos Davi, né, quando orou sobre o filho. O que os senhores acham a respeito disso? Será que Deus é como um gênio da lâmpada, que nós esfregamos a lâmpada, né, pastor? E aí a gente faz o nosso pedido e ele responde? O que os irmãos acham a respeito disso aí? Toda oração Deus responde? Todas. Dependendo da oração, sim, que a pessoa está orando, sim, né? Eu creio que nem toda oração Deus ele responde, sim, né?
O presidente Luiz, eu creio que tem uma experiência para nos falar sobre isso aí, né? Tem algum assunto, né, aí no seu coração para falar sobre esse tipo de oração que Deus, né, não responde. A palavra de Deus fala na oração dominical, né, que seja feita a sua vontade, né? Não a nossa vontade. Muitas das vezes nós associamos a oração e queremos colocar Deus, como foi propriamente falado e muito bem falado, o gênio da lâmpada, né? Ou propriamente dizer que Deus, ele se torna o nosso empregado e nós somos o dono de Deus. Na verdade, Deus, além dele querer ser seu Salvador, ele quer também ser seu Senhor, aquele que é dono da sua vida. Certo momento na minha vida, né? Eu passei por momentos de rebeldia, de desobediência. Deus permitiu o desemprego, pastor, na minha vida, né? Fiquei 1 ano e 8 meses já casado com a Suzana, já entre nós, né? E foi momentos difíceis. E certo momento eu passei ali, era uma pessoa que sempre tinha o desejo, sempre fui um bom marido, um bom pai, no sentido de trazer comida para casa, né? Ter o bom do melhor. E ali Deus colocou em peso o meu coração e permitiu o desemprego. Em certo momento eu passei a necessidade do alimento, né? Chegou eu tenho uma experiência muito viva, 2 experiências que eu quero contar para você. A primeira foi que eu era uma pessoa que tinha sempre prazer de ter a geladeira cheia, boa mistura, uma boa comida, pastor. Mas naquele domingo eu tinha só uma salsicha no domingo para dividir em 3. Esse tipo de provação, né, raramente não tem pessoas que não passam, sempre passa por esse tipo de provação, né? Deus ele prova a cada um de nós, né, de uma forma diferente, mas nós passamos por esse tipo de provação. Pode até alguém agora que está nos ouvindo tá passando por essa situação, né? Não é que está passando por essa situação que vai continuar e vai terminar a vida passando, não. Deus chega no momento certo e na hora certa e dá a vitória. O Senhor passou, mas eu creio que o Senhor vai nos falar aí que teve a vitória. Deus nos deu a vitória, mas algo que o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para falar para você, querido ouvinte que está nos ouvindo aí, seja na tua casa, seja no teu carro, seja onde for, que a oração, ela tem um propósito não só de dar aquilo que nós almejamos no âmbito material e físico, mas a oração, ela tem um propósito, pastor, de nos trazer mais próximo de Deus, né? Quando Deus começa a ver que a gente está se desraigando como uma ovelha, começa a se afastar dele, ou seja, nós começamos a sair do centro da vontade de Deus, e nós começamos a querer fazer com que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa maneira, e nós deixamos de depender de Deus. Então Deus, ele permitiu isso na minha vida, né? E ele usou o meio mais dolorido para nós seres humanos, que foi o desemprego, para entender que através da oração nós nos aproximamos dele, presbítero Zéias. A oração, então, a situação nos faz aproximar de Deus, e a oração, ela gera a comunhão, a proximidade, né? Relacionamento, né? Muito bom. Deus, ele cria Deus é um Deus, como eu disse no começo, um Deus de relacionamentos, né? E quando ele vê que outras coisas estão ficando entre nós e Deus, ele cria esses mecanismos na nossa vida, porque algo que é importante ressaltar, pode ser até meio difícil ouvir isso, mas Deus não está preocupado com o âmbito físico. Deus é um Deus que ele está preocupado com a salvação da nossa alma, né? Nós temos um tempo, um período determinado por Deus para viver na terra. Deus, ele sabe que eu e você precisamos comer, beber, vestir, ter um bom emprego, ter uma boa casa, mas a maior importância que Deus dá para nós é a comunhão com ele, porque nós iremos viver com ele por toda a eternidade. Então, naquele exato momento na minha vida, pastor, eu passando por essa privação, Deus, o Espírito Santo, gritou no meu coração: vai orar. E naquela manhã, minha esposa dando aula de escola bíblica dominical, e eu com a Suzana, estava ali em casa, eu peguei a Suzana, coloquei ela sentada no sofá da sala, e ali comecei a orar. E aí a oração,
ela começou no começo. Eu digo para você que é tão importante. Quando você vai começar a orar, você vai encontrar barreiras. Qual que é a barreira? O sono, né? Você vai encontrar dificuldades. O inimigo vai tentar tirar, roubar essa comunhão sua. Mas ali, quando a gente vai perseverando, a gente vai quebrantando o nosso coração, colocando diante de Deus que Ele é o Senhor da nossa vida, chamando a existência de Deus. Eu me vi que eu estava orando já mais de 1h30, orando a Deus. Enquanto eu estava orando, Deus estava agindo. E isso não é uma troca. Deus não é um Deus de troca, mas é o Deus que cria situações. E da maneira que nós estamos aqui orando na terra, Deus no mundo espiritual, Ele começa a agir. Naquela manhã eu lembro que a Juliana subiu, e ela subiu com uma sacola na mão, pastor. Era 1 quilo de bife, né? E ali uma pessoa conhecida nossa, ela contando para Juliana que ela veio até a nossa casa. Ela falou que ela estava no mercado, pagando ali o mercado dela, e Deus tocou. E eu perguntei para Juliana, mas qual foi esse momento? Ela falou assim, tem 1h30. Foi naquele intervalo de tempo. Deus estava agindo, Deus estava operando. E ali ela falou assim, eu senti de Deus. Deus falou, compra para o meu servo e para a minha serva. E naquela hora, Deus não estava preocupado com quantidade, mas é a sua qualidade, a sua oração, quando ela começa a se coincidir com a vontade de Deus, o aquebrantamento do teu coração. Então, nesta noite, entenda que a oração, ela faz a gente sair da nossa zona de conforto, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. Verdade. Muito bom, pastor Aziel. O presbítero Luiz comentando aqui conosco que a situação trouxe para ele proximidade, e o texto que nós lemos aqui, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem a Deus as vossas petições. Então a situação que ele estava passando ali, fez com que ele se aproximasse para Deus e contasse, né, o que ele estava passando. Então nós entendemos que são situações que acontecem que é para nós nos aproximarmos de Deus, né, pastor Aziel? É para Deus estar próximo de nós. Exatamente. Veio algo na minha mente agora, prefeito Luiz, prefeito Zé. E aquelas orações que a pessoa chega a dizer assim, vou encurralar Deus no canto da parede. Esse tipo de oração, como é que funciona? Será que Deus ele atenta para esse tipo de oração? Né? Porque ninguém encurrala Deus, ninguém encosta a Deus no canto da parede, né? Para que Deus venha dar uma resposta, responder. A gente já vê, às vezes, algumas pessoas falando sobre esse assunto, né? Deus, se o Senhor não me der a vitória, né? Então, irmão, eu encostei Deus no canto da parede. Não existe esse tipo de situação, né? Porque o Deus que nós servimos, né? Ele chega no momento certo e na hora certa. Sim. Ele sabe muito bem a hora que Ele vai nos dar a vitória. Sim. Nós pode orar, pode suplicar, mas se não tiver no tempo de Deus, na determinação de Deus, nós vai continuar orando. E Ele vai chegar na hora certa e no momento certo. Sim. Para nos conceder a vitória. Sim. Muito bom. E às vezes nós ouvimos, né, de algumas pessoas sobre esse aspecto, já que nós estamos falando sobre a oração, né? E nem todas as orações, né, Deus responde. Não. Às vezes nós temos que parar, pensar e saber o que nós estamos orando, né, para que nós possamos clamar o Senhor e Ele responder como diz a palavra dele. Sim. Porque até então, pastor, a oração, ela, como a gente citou aqui versículos, né, por exemplo, a oração de Zedequias foi uma oração de aquebrantamento. Deus, Ele não responde a uma oração de um coração arrogante, soberbo, né? Que muitas das vezes tem como propósito de barganhar com Deus. Deus não é um Deus de barganha, né? Deus não é um Deus que você dá e você recebe, e você faz de acordo com a sua vontade, né? Deus, ele é um Deus que se comunica, que se revela, mas em meio àquilo que nós estamos falando com Deus, Ele quer ver também um ato de arrependimento, de conversão, de reconhecimento da sua necessidade nele, né? Porque nós dependemos de Deus, mas tudo aquilo que Deus, e algo que é até interessante, pastor,
quando a gente ora a Deus, e Ele, como é um Deus Espírito, Ele tem, o que Deus me faz lembrar aqui agora, o ato de Caim e Abel, quando eles foram ofertar, e aquela oferta foi um ato de oração também, né? E quando você pode ver que Caim, ele não deu, a oferta dele não foi uma oferta ruim, né? Foi uma oferta daquilo que ele trabalhava, né? Só que a intenção que fez a diferença. Então Deus, ele começa a sondar, a visitar, e ele faz ali, como a gente fala ele faz ali uma exegese da nossa palavra, né? O próprio Deus faz essa exegese. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que Deus, ele pega aquela sua palavra e vê aquilo que está dentro daquilo que a sua palavra está dizendo, se está condizindo com o seu coração, com a sua emoção, se é para glorificar o nome dele. A intencionalidade daquela sua oração, né? Por isso que tem orações que não são respondidas, e o erro não está em Deus, está em nós. O erro está da maneira como nós nos posicionamos e nos colocamos diante de Deus, né? Aqui agora, nós estamos aí com o tema, né, sobre oração hoje, né, falando sobre a oração aí com o convidado presbítero Luiz Otávio, caminhando sobre vários assuntos aqui hoje de oração. Graças a Deus, irmão. Agradeço, né, ao presbítero Luiz Otávio por participar deste momento tão glorioso conosco, falando sobre a oração. O presbítero Oséias também, agradeço também por estar hoje participando conosco, né? E vou estar passando aí para o presbítero Oséias dar os agradecimentos, o presbítero Luiz também. E logo mais nós estamos ouvindo o cantor Ivan louvando a Deus, e aguardamos você na próxima semana. Presbítero Oséias. Pessoal, vamos passar aqui para o presbítero Luiz, ele vai estar agradecendo aí já, e daqui a pouco já faço o encerramento com vocês. Amém, meus queridos. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, por estarmos vivos, por estarmos aqui, o pastor Osiel, por nos feito esse convite. Ali o pastor Edmilson, que está lá no estado da Bahia, um grande abraço, pastor, a toda a sua família. Receba aí a paz, receba aí o conforto de Deus, a força de Deus. Presbítero Oséias, que é sempre um amigo, um companheiro, estamos juntos. Ao nosso amigo aqui que está nos auxiliando, Jonatas, né? Que Deus venha te abençoar, venha ser um canal de Deus também na sua vida. A você que está aí nos ouvindo, vendo, o que Deus, ele venha te fortalecer. Receba da parte de Deus força para que você se levante e novamente, no meu término de palavra, o diabo, ele quer tentar silenciar a tua voz, mas não silencie a tua voz. Não deixe que nada que cerque a você silencie. Levanta a cabeça, olhe para o monte, porque além do monte está um Deus que está sentado, está olhando para você, e Ele está com um canal aberto para a tua vida. Ele só está te convidando. Venha, porque eu tenho o melhor para ti, amém? Um forte abraço, que Deus venha te fortalecer em nome de Jesus. É isso aí, meu querido ouvinte, mais uma vez chegamos ao fim do nosso programa. Queremos agradecer aí pela sua participação e interação conosco. Agradecer aqui mais uma vez ao nosso convidado, o presbítero Luiz, que aceitou o nosso convite, a companhia do meu pai, pastor Osiel, que esteve conosco, a você aí de casa, e olha, fique ligadinho na Rádio Moratense. Compartilhe aí conosco, você que está acompanhando aí nessa noite a nossa programação. Não deixe aí de dar o seu like. Agradeço mais uma vez aí pela sua audiência. Uma ótima noite, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Rádio Moratense, a rádio que toca o seu coração. Boa noite. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós.
profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Jeremias, profeta escolhido, disse: Senhor, eu não sei falar. Não te preocupes, menino, pois na tua boca que eu vou usar. Jeremias, contemple este vaso, veja hoje o que eu vou fazer. Todos os vasos quebrados serão consertados pelo meu poder. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Isaías, profeta escolhido, disse: Senhor, eu vou perecer, pois tenho os lábios impuros e a tua glória eu não posso ver. Toca agora, Senhor, em meus lábios, com brasas tiradas do altar. Consagra a minha vida para a tua palavra eu apregoar. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Elias numa caverna, com medo foi se esconder, não temendo a Jeová, o Deus que tem todo o poder. Na caverna Deus envia o vento, e no vento ele veio falar: sai para fora, Elias, pois hoje eu quero te usar. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Há um profeta entre nós. Sim, há profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Não temas, ó profeta, pois tu és profeta entre nós. Amigo, quanta saudade eu sinto de você aqui comigo. Foi breve tudo quanto vivemos, deixou a igreja pra seguir sozinho o próprio caminho. Anda pelo mundo procurando ser feliz. Medo, frio, fome, não encontra quem lhe diz que ainda há esperança pra você, que ainda há esperança pra você. Ele jamais desistirá.
esqueceu, insiste em te salvar. A decisão está em ti. Ainda é tempo, ainda é hora de voltar. Ele jamais desistirá. O impossível Ele fará por você. Tanto tempo na igreja, mesmo assim senti um vazio. Foi lindo aquele primeiro amor, servindo a igreja e no mundo logo se esqueceu, insiste em te salvar. A decisão está em ti. Ainda é tempo, ainda é hora de voltar. Ele jamais desistirá. O impossível Ele fará por você. Coração de Deus, ninguém é igual a você, pois pra Deus você é insubstituível, e por isso jamais te